que você anda conversando aí? No Zap Zap, nos grupos, nas redes sociais? O que você anda discutindo pelo caminho com pessoas e com você mesmo? Porque a gente conversa mais com a gente do que com os outros, né? Aqui dentro, ó, o que você está discutindo? O que você está matutando aí, né? O que vocês estão discutindo pelo caminho? O que vocês estão alimentando dentro da mente, das conversas? Isso é importante, hein? Eles, porém, diz o Evangelho, ó os danadinhos, ó, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Veja, quando Jesus fez essa pergunta, eles fizeram... Ai, não tem nem coragem de responder, né? Igual pessoa culpada, né? Igual marido culpado. Vem reclamar, a mulher vem reclamar pro padre, o padre escuta e fala assim, certo, dona fulana? E aí a senhora falou, pegou, e o seu marido falou o quê? Padre, ele falou nada, ficou quieto, virou as costas e andando. O que discutis pelo caminho? Eles baixaram a cabeça e ficaram quietos, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. E eles sabiam que esse interesse de quem é o mais bonitão aqui, quem é o maior, quem de nós vai mandar sem precisar servir ninguém, eles sabiam que isso não agradava a Jesus, eles sabiam que Jesus ensinava diferente disso. É engraçado, gente, a gente é fraco, mas não é bobo. A gente é pecador, mas não é burro. É ou não é? A gente é fraco, mas não é bobo, é pecador, mas não é burro. A gente sabe que a gente está errando. A gente sabe que a gente está pensando coisa que Deus não pensa, querendo o que Deus não quer. A gente sabe. Ficaram quietinhos, né? E é interessante, se a gente pega aqui a dinâmica do Evangelho de São Marcos, Jesus havia curado um surdo mudo, depois Jesus havia curado um cego, né? E depois Jesus havia curado de novo um menininho mudo. Essa mudez, eles ficaram mudos. Tudo para dizer o quê? Que, de algum modo, os verdadeiros cegos, surdos e mudos ainda eram os próprios discípulos, não fisicamente, mas na questão espiritual, na questão da fé. É interessante, pega depois ali na sua Bíblia, nós estamos aqui em Marcos 9, volta um pouquinho e vai folhando para cá. Jesus cura, né? O surdo mudo, aí Pedro professa a fé, né? Aí Jesus cura o cego, aí Jesus se transfigura. Para cada milagre tem um ato muito de quem é Jesus depois, na compreensão espiritual. Jesus faz algo muito físico e vem um fato muito espiritual, né? E aí, Jesus cura o menino mudo. Senhor, meu filho tem um demônio que o deixa mudo. Jesus tira o demônio mudo. Aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos e eles ficam mudos, né? E Jesus faz o quê, então? Jesus sabia o que eles estavam conversando pelo caminho. Jesus então diz a eles, se alguém, vamos grifar, isso é lindo demais, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Veja, queridos, o Evangelho, e nós começamos ouvindo então, pois Jesus estava ensinando, né? O Evangelho vai nos ensinando o que de fato é riqueza, o que de fato é beleza, o que de fato é nobre, o que de fato a gente deveria desejar. Ser o último de todos, ser aquele que serve a todos. Que a minha vida seja serviço a todos. Isso é tão belo, nobre e verdadeiro. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, né? Se eu tenho a verdade do Evangelho em mim. Se não, ser aquele que serve me parece bobeira, me parece exploração, me parece desperdício da minha própria vida. Mas o Evangelho é essa metanoia, essa mudança de mentalidade. A beleza e a identificação que existe com o próprio Cristo, e portanto não existe riqueza maior do que essa, do que ser alguém que serve a todos. E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz, quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que acolhe. Jesus que nos vem nas crianças, nos pequenininhos, ou seja, naqueles que precisam ser servidos e não naqueles que vão nos servir. O que é uma criança? A criança é aquele que não vai te servir. A criança é aquele que você é aquela, né, que você tem que servir a ela. A criança não vai dar lucro a você, pelo contrário, é você que vai investir, gastar dinheiro com ela. Quem acolhe uma criança, ou seja, aqueles que não têm retorno para nos dar, né? E por óbvio, as próprias crianças mesmo. É a mim que está acolhendo, Cristo que está presente nos pequenos. E aí ele termina dizendo, e quem me acolher através de uma criança, não está acolhendo só a mim, mas aquele que me enviou. Portanto, às vezes a gente quer tanto que Deus nos visite, né? A gente quer tanto acolher a Deus na nossa vida, acolhemos Deus através daquilo que Ele vem, e daqueles que Ele vem, os pequenos, as crianças, a Eucaristia, a comunidade. É possível sim acolher a Deus
mas para isso tem que acolher Jesus. E Jesus não é uma ideia solta, vaga, ele está presente aqui no Evangelho de hoje, nas crianças e naqueles que precisam ser servidos. Por isso, queridos, voltando ao tempo comum, nos dediquemos a aprender, porque Jesus gosta de ensinar. Nos dediquemos à palavra do Senhor.